Quem não gosta de viajar e conhecer lugares novos e paisagens novas, passeios diferenciados e sair um pouco da rotina, não é mesmo? Bom, se você me acompanha lá no Instagram, lá nas minhas redes vizinhas, você pôde acompanhar a minha última, praticamente penúltima viagem que eu fiz aqui dentro da Europa, mais precisamente para o lugarzinho chamado Amsterdã. E hoje eu vim contar para vocês a minha experiência, como que foi, se eu indico Amsterdã, se eu não indico Amsterdã, quais os passeios que eu fiz, eu fui num dia de chuva, o que que eu já sabia que ia chover, eu fui surpreendida. Então, sim, vou contar a minha experiência nesse vídeo para vocês e de quebra ainda te dar um roteiro maravilhoso para uma viagem de bate e volta. Se você está aqui por dentro da Europa ou você está pretendendo ir para Amsterdã e tem pouco tempo, vou te mostrar que sim, tem como conhecer a cidade em 48 horas. Oi, se você não me conhece, eu sou a Yasmin Souza e aqui nesse canal eu te conto as minhas histórias de viagens, os meus roteiros de viagem, o porquê das minhas viagens, perrengues, não perrengues e muita coisa boa. Se é que vocês podem ver aqui, recentemente eu caí de bicicleta numa outra viagem que estava fazendo e tô com o pulso imobilizado, então se por acaso no meio do vídeo eu levantar a mão e vocês verem um negócio vermelho bem chamativo, é porque eu caí. Mas essa história, para você saber mais, se inscreve aqui no canal, me segue lá na rede vizinha para ficar por dentro. Mas vai vir aqui pro canal, isso tenho certeza. Não tem como não contar essa história para vocês, principalmente quando a gente tem um fato verídico, não é mesmo? Vou deixar bem claro que nessa viagem eu tentei ser uma blogueira, tentei vlogar tudo para vocês. Porém, contudo, todavia, estava chovendo bastante. E lá é uma cidade muito parecida com Chicago, porque uma coisa é só chover, outra coisa é chover e ventar. E era o que estava acontecendo lá. Então ficou muito difícil conseguir manusear celular, sombrinha, o Google Maps para poder se localizar. Então, assim, eu decidi por fazer alguns takes para vocês de vídeos das experiências onde eu estava, principalmente os lugares que eram fechados, porque daí não tinha esse problema do guarda-chuva e já estava no lugar, então não tinha que olhar o Maps. Mas o vlog vem aí. Eu peço mil desculpas, mas essa viagem não vai ser um vlog. As próximas com certeza serão. Mas aqui vai ser do nosso jeito tradicional que vocês estão acostumados. Então é só um adendo mesmo. Bom, como eu comentei, eu já sabia, né, que ia chover em Amsterdã no final de semana que eu ia. Porque nós estávamos, sim, acompanhando o clima. Aqui o verão da Europa tá muito complicado. Tem dia que bate 30 graus, tem dia que desce para 14, tem dia que tá assim, chuvas, terremotos, furacões, isso, aquilo. E no outro dia tá um céu, menina, lindo, maravilhoso. E você falou assim, putz, se eu soubesse, dava pra ter feito tal coisa. Se eu soubesse, mas aí se você soubesse e tivesse planejado, ia chover. Amsterdã, eu já tava acompanhando o tempo, vi que não ia estar muito legal, mas que ia estar confortável para se fazer os passeios. Então, o roteiro que eu fiz foi considerando o tempo que nós tínhamos para fazer essa viagem, porque eu fui acompanhada, eu fui com a minha amiga Ana, que vocês já conhecem aqui no canal. E ela só tinha essas datas livres, que foram o final de semana que nós fomos, e também eu fiz a programação já considerando a chuva. Então, imagine-se que você faz um roteiro para lá, para andar de barco, fazer stand-up paddle, lalala, mas você tá vendo que vai chover. Então, por exemplo, não dá, né? Não dá para fazer stand-up paddle, o negócio não vai nem abrir, não vai nem deixar você alugar a prancha para você poder fazer. Então é muito importante você olhar o clima da onde você está indo e mesmo que vai chover, mesmo que vai fazer neve, e é um lugar assim que você fala, puxa, tinha que vir no calor para vir, muitas das vezes você está enganado, porque a cidade, ela tanto, por ser turística, né, ela tanto vai estar preparada para o turismo no verão, quanto para o turismo no inverno, na chuva, que principalmente aqui na Europa duram muito mais meses do que o verão, e o verão fica entupido de gente, certo? Então, eu sabia sim que ia chover esse final de semana. Então, esse roteiro é especialmente para um dia assim que talvez você não queira fazer muitas coisas do lado de fora, ou que talvez vai chover, talvez tá um pouco mais frio. Vocês vão reparar que eu até coloquei algumas atividades para a gente fazer
ao ar livre, mas acabou não rolando por conta do clima mesmo. Na sexta-feira, dia 25 de agosto, agora de 2023, eu já tinha terminado as minhas coisas do meu schedule e parti para a cidade de Colônia, que é aqui umas 2 horinhas e meia da minha casa. E por que Colônia? Quando nós fomos analisar a questão de trem, de ônibus, qual que era melhor, qual que era mais viável, qual que era mais rápido, nós vimos que o de saindo de Colônia, mais precisamente do aeroporto de Colônia, estava um horário muito bom. Então eu fui pra Colônia, e aí de Colônia eu decidi ir pra casa da Ana, porque faltava muito tempo ainda pro nosso trem, pro nosso ônibus sair. Então, nós poderíamos fazer uma jantinha, bem estilo BR, arroz, feijão, carne para comemorar a pré-viagem e também tirar um descanso, porque cheguei lá por volta de umas 5, 6 da tarde, até jantar, até fazer tudo, terminar de organizar as coisas. A gente dormiu aproximadamente umas 4 horinhas, o que foi bem bom, porque depois o resto a gente só ia poder descansar mesmo no ônibus, pensando que o nosso ônibus ia sair lá do aeroporto de Colônia às 3 da manhã, só que acabou atrasando, então saiu às 4 da manhã. E por que vocês decidiram então pegar um ônibus que saía de lá de madrugada? Por que vocês não saíram na sexta-feira? Por que vocês não foram no sábado de manhã? Bom, indo de ônibus nesse horário foi perfeito para nós, porque nós já tínhamos descansado por volta de 4, 5 horas. E a gente conseguiu dormir mais as 3 horas, 4 horas, que é de Colônia até Amsterdã, para chegar no destino. Então a gente conseguiu dar uma boa descansada e a gente já chegou em Amsterdã já batendo perna. Então a gente não necessariamente pagou um hotel, porque se a gente fosse na sexta-feira a gente ia chegar o quê? Tarde, e a gente ia pro hotel dormir. Então a gente economizou esse valor, já chegou lá de manhã descansada, batendo perna e fazendo as coisas. Então, por esse motivo, nós decidimos ir de ônibus. Bom dia, meu primeiro vlog de viagem. Estou em viajar, mais precisamente para Amsterdã pela primeira vez. Vou acompanhada de uma amiga muito especial, ela também é brasileira, mas essa é a primeira vez das duas lá em Amsterdã. Agora são 10 para as 2 da manhã, a gente tá indo pro nosso ponto de encontro, porque nós vamos de Flixbus dessa vez. E tô muito animada, mas ainda tá muito cedo, então eu tô tentando acordar. A gente deu uma descansada antes de ir, mas é aquilo, né? Até chegar lá, o caminho é longo e um pouco cansativo. Então, venham comigo, vamos acompanhar toda essa jornada até chegar lá. E quando chegar lá, vou mostrar pra vocês um pouco mais como que é. Se você estiver vindo aqui para a Europa e ainda não conhece um pouco mais sobre o Flixbus, ele é muito comum aqui. Ele é como se fosse o nosso Cometa, o nosso Lirabus, o nosso Buzzer, que eu me recorde, assim, essas marcas, né, que levam pessoas de São Paulo a Santos, de São Paulo pro aeroporto de sei lá das quantas, Campinas mesmo, eu pegava muito de Campinas para São Paulo para resolver as coisas, porque às vezes eu tava sem carro. Então, esse Flixbus, ele é exatamente para essas viagens entre cidades aqui na Europa. Então, se hoje você quiser pegar um Flixbus e ir lá para a Suíça, você pode. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho. Mas você consegue ver se tem parada, se não tem parada. Muitas das vezes o valor compensa bastante, muito mais do que você pagar o trem, né, o ICE. Então, por exemplo, quando nós olhamos a questão do DB, quanto que tava pra gente poder ir para Amsterdã, tava dando por volta de uns 60 euros só a ida. Então, assim, tava muito, muito fora de mão pra gente, au pair. E era uma viagem ali de 3, 4 horas que a gente ia ter que ficar fazendo baldeação, isso e aquilo, até que chegasse no ar, se a gente pudesse ficar sentada. Mas caso contrário, a gente ia ter que ficar fazendo essa baldeação e não ia poder descansar. E aí, quando eu olhei o Flixbus, eu vi que tá um valor super acessível. Eu paguei exatamente 19,99 euros, uma economia significativamente muito grande. E é aquilo, a gente conseguiu ir descansando, tinha Wi-Fi no todo o caminho, os bancos eram bem confortáveis, tinha bem mais espaço do que normalmente tem, até mesmo em avião.
Como eu fui com a Ana, a gente se encaixou ali de um jeito que dava para as duas ficarem confortáveis. Nós nos conhecíamos, então não tive nenhum problema de ficar com medo de alguém pegar as minhas coisas, isso e aquilo. E foi bem tranquilo, assim. Ele deixou a gente na cara do gol, assim, na estação, para pegar o trem, para poder já começar a turistar. Então, eu não tenho do que reclamar. É uma opção muito boa, que não tem no Brasil, eu pelo menos desconheço o Flixbus com esse intuito, mas aqui tem, funciona super e é uma opção para você que tá vindo para cá, que às vezes você não quer pegar o trem bala, porque tá caro, porque isso, porque aquilo, vai ter o Flixbus e também tem o BlaBlaBus, tem o BlaBlaCar em algumas cidades do Brasil, em outras o BlaBlaCar não funciona mais, só que aqui tem o BlaBlaBus, que é como se fosse o ônibus, a carona comunitária do BlaBla. E aí, então, é muito legal, é como se fosse um Flixbus, mas, claro, cada um vai ter sua tarifa, cada um vai ter os seus melhores lugares de saída, e cabe a você pesquisar, olhar, enfim, ou, claro, me contratar, né, para o serviço de consultoria, porque vai ser um prazer a gente poder fazer esse bate-bola de qual que é melhor para você, qual que é o seu budget, vamos ver de onde que sai, aonde que você vai estar hospedado. Muitas das vezes toma tempo e tem que ter muito saco para ficar fazendo essas coisas de, troca o aeroporto, troca a saída, troca a entrada. E aí o serviço de consultoria vem para te ajudar nessa jornada e tornar as coisas mais tranquilas, mais leves. Só pegar mesmo o ticket, embarcar e descansar dentro do teu metrô, do seu trem, do seu Flixbus. Então, como eu comentei para vocês, o nosso ônibus era para ter chego às 7h30 lá em Amsterdã, só que acabou que ele atrasou bastante, 1 hora, eu considero bastante, para poder chegar lá no aeroporto de Colônia. E então, né, relativamente, chegamos às 8h30 lá em Amsterdã, o que não foi problema, porque dentro do roteiro eu já tinha colocado essa gordura também, para caso acontecesse de algum atraso, de alguma coisa, porque em Amsterdã, vocês vão ver que eu vou indicar para vocês um ticket que ele foi muito bom, foi muito usável, foi muito bom de preço, mas tem algumas coisas que você precisa fazer agendamento antes. E aí, por questão de locomoção, o nosso primeiro passeio já tinha horário marcado. Então, assim, eu tive que colocar uma gordura para poder marcar o horário desse passeio, porque imagina se eu não coloco essa gordura aqui de atraso e daí a gente perde o primeiro passeio e não tem como remarcar, ia ser chato, não ia? Eu, pelo menos, eu tava viajando, eu ia ficar bolada comigo mesma e imagina se a viagem de outra pessoa, né? Mas enfim. Então, assim que nós chegamos lá, às 8h30, eu tava bem tranquila com questão da internet, né? A gente tava usando a internet do ônibus, blá blá blá. Tinha todos os endereços no roteiro, não ia ser problema pra gente. Mas daí, eu tenho o chip daqui da Europa já. A Ana também. Eu tenho um plano que ele tem o roaming internacional para eu poder usar em todos os lugares da Europa. Eu pago mais para isso. E simplesmente não quis funcionar. Não quis funcionar. Então, uma coisa que você tinha planejado, que você tinha colocado os endereços, as coisas, como que você faz? Eu até tenho o Maps, que funciona offline, mas ele funciona para quando você vai andar de a pé, e não para saber que horas que vai passar tal trem, qual trem tá agora, em que estação você tem que pegar. E aí que começou a correria, porque, como eu falei, nós tínhamos horário marcado, só que quando nós chegamos lá na própria estação para poder ver, né, aonde que a gente vai, o que a gente faz, porque aqui na Europa, aqui na Alemanha, mais precisamente, nas estações tem Wi-Fi público, que você conecta, vê qual que você precisa pegar, tem as telinhas lá. Em Amsterdã não tem. Eu, pelo menos, não vi. Então, lá não tinha internet pública dentro das estações de metrô, não tinha também falando, olha, o próximo trem que vai sair, também não tinha. Para você ter essa informação, você tinha que estar já lá onde, no gate de pegar o ônibus ou o metrô. Então, você olhar lá e falar assim, não, gate 1, realmente tá indo pro lugar que eu preciso. Gate 2, realmente tá indo. Caso contrário, se você estivesse fora da estação, você não ia conseguir. E aí foi que eu e a Ana, né, nós fomos pedir informação lá, e já fui aproveitar também
para trocar o meu passe de usar o metrô. Então, foi 31 euros o valor cheio desse card. E ele te permitia pegar todos os tipos de transporte dentro de Amsterdã e na região. Porque o nosso hostel ia ficar fora da região de Amsterdã. Então, a gente precisava de uma coisa que nos deixasse locomover até lá. E aí, esse passe regional super funcionou. Foi 31 euros, foi muito bom. A gente só chegou lá, apresentou o QR Code, a mulher já entregou e ainda de quebra ela deu um mapazinho pra gente da cidade, o que foi muito legal. Mas, então, depois de trocar o ticket, nós pedimos a informação de, poxa, onde que tem internet aqui? Porque a gente não sabe pra onde ir, a gente tá perdida, e a gente tá aqui, ó, tempo cronometrado. Aí a moça pegou, olhou pra nossa cara e falou assim, olha, sabe aquele hotel ali? Vai perto dele que lá tem internet. E, gente, lá era o point, porque realmente tinha internet aberta, era tinha um mercadinho, não chegava nem a ser um hotel, o hotel tava do lado, mas tinha um mercadinho que ele tinha internet pública. E aí, quando eu e a Ana, a gente foi pra lá pra poder olhar qual que a gente precisava pegar, enfim, tinha muita gente parada lá também, pegando internet, então foi muito engraçado e trágico ao mesmo tempo. Mas, então, se você tá indo viajar pra Amsterdã, tenha ciência se você vai ter internet, porque a cidade é um pouco desprovida disso na questão de internet pública, como se você está vindo da Alemanha, você vai ficar mal acostumado. Localizadas, achadas e preparadas, a gente adentrou, né, na estação ali da Amsterdã Central, que era onde a gente tinha descido, e a primeira impressão foi, uau, como a gente é pequena! Gente, as pessoas assim de 2 metros, 1,90 e tantos, homens e mulheres. Eu tava me sentindo uma, assim, senhora, assim, tudo bom. Eu tava olhando, eu falei, caraca, muita gente de laranja, eu não sei se era algum jogo que ia ter, alguma coisa, uma festividade, mas muita gente da cor local. E a maioria dos holandeses, eu senti que eles falam inglês muito, muito bem. E uns com os outros, não só com, vamos supor, vou pedir uma ajuda e preciso falar com uma pessoa. Não, eles, entre eles, amigos, adolescentes, falavam também inglês, bem difícil estar falando um alemão ou a língua local de lá, né? Isso foi ótimo porque eu tenho inglês e essa é a importância de ter inglês na sua vida, porque dependente do país que você tiver, ele vai te ajudar. Nem que seja 1%, ele vai te ajudar. Então, se você sabe o básico, já tá valendo, porque você vai precisar. Principalmente quando você está indo para um lugar onde você não conhece, você não tem internet e tá chovendo. São os 3 pilares de desastre para acontecer numa viagem. Gente, vocês podem ver que eu já tô em outro lugar, maquiada, porque deu certo, chegamos aqui em Amsterdã, uhul. A gente tá correndo porque o ônibus atrasou e a gente tá sem internet, eu não entendi o que tá acontecendo ainda, mas enfim, a gente tá seguindo o fluxo, a gente pegou a internet de um hotel, conseguimos pegar o nosso ticket do trem. Deixa eu mostrar pra vocês. Veio esse daqui que eu comprei online antes, foi 31 euros pra usar 2 dias todos os transportes daqui, de Amsterdã e fora, regional. E a gente ganhou um mapinha. As primeiras impressões sobre aqui é que as pessoas realmente são muito altas. Tá tendo algum jogo porque tá todo mundo de laranja. E que eles falam mais inglês, graças a Deus pra mim, do que o próprio idioma local. Só que as placas estão em holandês, eu acho. Não é nem alemão. Tipo, saída, até diferente, essas coisas. Mas parou de chover por enquanto. Então vai dar bom, dedos cruzados. E vai ser uma viagem boa. Mas então, o primeiro local que nós fomos, que eu comentei, que nós tínhamos horário marcado, foi o Museu do Moco. Essa viagem foi uma viagem para fotos, gravar conteúdo, para a gente poder andar, conhecer comida local, pessoas locais, história local. Então, a gente decidiu por não fazer os museus assim mais tradicionais, aqueles de obra de arte, isso e aquilo. A gente queria uma coisa mais de foto, instagramável, uma coisa mais jovial. E o Museu do Moco entregou isso e muito mais. O Moco Museu em Amsterdã tem o foco em trazer a arte moderna e contemporânea para o público em geral. Eu, você
e todos os turistas que vão a Amsterdã à procura de coisas diferenciadas. Eles estão abertos desde 2016 e possuem coleções de artes icônicas, como o contemporâneo Banksy, Basquiat, Rankin, Kusama, Coles e muitos outros artistas de prestígio. Eu fortemente indico que você vá conhecer, vá tirar fotos lindas, vá conhecer novos artistas e também sair daquele conceito museu só por ser museu. Vá para um museu diferenciado, vá conhecer o Moco Museu. Já muito animadas com o primeiro museu, nós, já tínhamos um outro passeio marcado, que é a experiência Heineken, uma experiência assim que realmente vale muito a pena você conhecer. Você não precisa ser amante de cerveja, principalmente amante da Heineken, para poder ir para lá, mas eu recomendo fortemente porque é muito legal, é muito bacana e principalmente é uma das principais cervejarias, experiência assim que realmente vale muito a pena você conhecer. Você não precisa ser amante de cerveja, principalmente amante da Heineken, para poder ir para lá, mas eu recomendo fortemente porque é muito legal, é muito bacana e principalmente é uma das principais cervejarias. Você é apaixonado pela Heineken, por cerveja, ou só um curioso mesmo que gosta de saber das coisas, que gosta de estar por dentro de tudo, principalmente quando se trata desse mundo, né, de bebidas alcoólicas, destilados? Então essa atração é para você. A experiência Heineken, ela é dentro da principal indústria, né, do coração aonde a Heineken foi criada, onde conta toda a história, conta quais são os ingredientes que são necessários para poder criar essa cerveja, qual que é o diferencial deles. Também tem muita experiência que vai além da história da indústria, como a degustação da principal cerveja deles, um bar totalmente musical, com pessoas do mundo todo para você poder ficar lá degustando, conversando e fazendo amizades. Uma lojinha muito bacana para trazer mimos para os seus amigos, para parentes, familiares e, com certeza, muita diversão. Diversão é o que não falta aqui na experiência Heineken, então, claro, mais uma indicação para vocês. Um adendo depois aí que terminou esse passeio da experiência Heineken é que o pé da Ana estava machucado, porque a sandália que ela tava não era confortável e tava chovendo. Então, assim, tava molhada a sandália dela e tava machucando. E aí ela falou: Yas, eu vou precisar ir em algum lugar pra gente poder comprar um sapato mais confortável pra mim, isso e aquilo. E a chuva tinha começado a aumentar um pouco mais, estava bem chatinha. Eu tinha colocado pra gente fazer o passeio de barco e o passeio de pedalinho, mas eu já tinha visto que não ia dar certo, que não ia acontecer. Então nós aproveitaríamos esse tempo do passeio de barco e o passeio do pedalinho para poder ir fazer compras, né? Não compras, porque não era o intuito da viagem, mas olhar casacos, deixar que a Ana comprasse um sapato para ela. Eu acabei comprando óculos, mas ele quebrou nessa viagem que eu fiz agora, porque eu caí de bicicleta. Ai, gente, que situação, não durou nem uma semana meu óculos. Mas é sobre isso. Então, claro que nossas compras não podiam ser nada mais, nada menos que na Primark. Já trouxe essa loja aqui pra vocês no vídeo de Chicago, que eu sou apaixonada por ela, sou uma queridinha. Depende muito, claro, de qual país você tá indo, porque muda o que vai oferecer, valores, isso e aquilo. Mas a Primark de lá, muito boa, numa das ruas mais movimentadas de Amsterdã. Os preços excelentes, muitas promoções. Eu recomendo fortemente você que está indo para comprar coisas ou vai voltar para o Brasil e quer trazer algumas coisas diferentinhas. Indico muito a Primark. Para você que mora na Alemanha, também indico a Primark, porque tem coisas diferentes do que não tem aqui, que tem lá e vice-versa. Então, vai lá, dá uma conferida, dá uma namorada nas coisas, que nem a gente fez, para depois de que a Ana tava melhor precavida dos pés, nós fomos conhecer o Museu da Madame Tussauds. Eu sou muito... Ai, gente, eu sou muito complicada de falar sobre a Madame Tussauds, porque é um dos museus que eu mais adoro na minha vida. Eu não sei o porquê, mas esse museu me encanta. Eu me sinto uma criança lá dentro.
E a primeira vez que eu fui no Museu da Madame Tussauds foi em Nova York com a Marlene. E foi uma experiência única, diferente, porque digamos que alguns cantores que tem lá, alguns bonecos que tem lá, presidentes que tem lá, não são os mesmos que vão ter em Amsterdã. Então, quando eu cheguei em Amsterdã, eu comecei a olhar os bonecos diferenciados. Poxa, tinha o Príncipe Harry, tinha a Ariana Grande, tinha o Harry Styles. Então, assim, era diferenciado e eu tava muito feliz. Ia sair fotonas de lá, com certeza. E foi uma experiência sensacional. Era a primeira vez da Ana lá, que ela também apaixonou. E aí contando um pouco mais para vocês então como que funciona o Museu da Madame Tussauds. O Museu Madame Tussauds virou referência em esculturas de cera e existem várias filiais ao redor do mundo. No seu acervo, os visitantes encontram obras que são referências de qualidade internacional. Elas são feitas com muito rigor técnico e são capazes de até fazer você se confundir quem é a pessoa certa e quem é a pessoa errada. Então, você pode ficar em média de 1 a 2 horas para conseguir ver todas as exposições de cera da Madame Tussauds. E dependendo de onde você for, se você for em Nova York, em Chicago, em Amsterdã, você vai encontrar pessoas, referências, nomes políticos diferentes, e é isso que torna o Museu da Madame Tussauds muito legal. E claro, mais um aqui para recomendar para vocês, como esse que eu fui em Amsterdã, que tinha grandes nomes da música, como DJs, tinha príncipe, tinha muita gente também de lado político, presidentes, e eu adorei, com certeza. Nossa, já tinha feito bastante coisa, né? Já tinha, assim, cansado, gente. Deu pra cansar nesse meio tempo já. A gente bateu, acho que 20 mil passos. A gente bateu 20 mil passos nesse dia. A gente andou pra dedéu. Era sempre parando pra pegar a internet pública em algum lugar. Sei lá, a gente ia andando com o celular na mão, assim. Olhava e falava, para. Internet, conectava. A gente tá no caminho certo, então, eu continuava. Aí eu falei com a Ana, falei, Ana, vamos comer um Mac? Nossa, que vontade de comer um Mac. Aí ela falou, bora! Só que a gente não esperava que ia vir outro perrengue, né? A gente tava falando, nossa, a viagem tá muito boa, os perrengues estão assim, controláveis, tá ok. Até que veio o perrengue de número 3, né? Que o primeiro foi a internet, o segundo foi o pé da Ana doendo e a sandália zoada. E ela teve que comprar outro. E agora, simplesmente, o nosso cartão não passava. E a quantia que a gente tinha levado em dinheiro em espécie não era o suficiente. O que acontece é que eu e a Ana, a gente estava esperando que os nossos bancos aqui da Alemanha fossem abertos para poder tirar dinheiro nos caixas eletrônicos desses bancos, porque daí a gente não tem que pagar uma tarifa de 4, 5 euros muitas das vezes por transação. Então a gente falou, bom, vamos levar cada um aqui uns 20 euros e aí a gente tem o cartão da Wise para poder usar em todos os lugares. A gente não tem problema com ele na Alemanha, funciona super bem, a gente faz compra até online, estamos precavida. Só que daí, gente, até @wise, eu queria falar com vocês de vamos ver sobre isso, porque eu indico a Wise para muitos dos meus clientes e eu confesso que eu fiquei um pouco bolada, chateada com essa situação, porque os principais estabelecimentos internacionais não aceitavam o nosso cartão. A gente colocava na maquininha, não passava, dava erro. A gente ia pagar lá com o atendente, não dava. Ele falava que o nosso cartão não era aceito, que o nosso cartão não estava passando. E aí, simplesmente, o que aconteceu no McDonald's foi que fez o nosso pedido lá no totem. E aí, chegou na hora de pagar, não deu certo. Falei, bom, Ana, vamos tentar ir lá na frente pagar com o atendente. Às vezes é a máquina daqui. Chegou lá na frente, a gente já tava assim, varada de fome, porque a gente teve que pegar uma fila para poder pagar. O cartão não passou. E a gente, assim, não tinha o valor suficiente para o combo que a gente precisava para pagar em dinheiro. Então, nisso, a gente passou, assim, foi constrangedor, primeiramente, porque daí a gente viu que não passava o cartão e a pessoa ficava olhando pra sua cara, tipo assim, não quer tentar com o outro, e você ficava, tipo, não tenho. A gente até tem o cartão do Brasil, mas, pô, pagar IOF pra poder
comer um McDonald's, sendo que você tem um cartão internacional que tem dinheiro? E aí, isso não aconteceu só no McDonald's, aconteceu também no Starbucks, da mulher quase ir lá fazer o meu frappuccino e aí o cartão não passar, eu peraí. Tive esse mesmo problema num outro lugar, eu acho que não vai passar. Moça, cancela. E aí você esperou na fila, aí fica um clima chato, eu queria tomar um café, eu não pude tomar um café. E aí eu ter que tirar dinheiro e pagar essa tarifa de 5 euros, porque o meu cartão da Wise, que era para funcionar, não funcionava, isso foi um perrengue, assim, que foge um pouco do nosso controle, mas que foi chato e que Wise que vocês estão fazendo, né? Uma vez que muitas pessoas, quando entram no site de vocês, elas conseguem ver que é aceito em Amsterdã. Quando eu procurei, por exemplo, lugares que não são aceitos cartão da Wise, a bandeira Visa, isso e aquilo, a Amsterdã não estava listada. E muitas pessoas também perguntavam e tinham relatos delas falando que o cartão delas não passou nessas 3 cidades que eu e a Ana nós estávamos em Amsterdã e simplesmente ficou por isso mesmo, como se a pessoa não tivesse saldo suficiente no cartão. Então, eu gosto muito da Wise, eu uso ele muito aqui na Europa, na Alemanha, não tenho problemas, mas em Amsterdã, se você estiver indo viajar para lá, principalmente agora, por agora sim, leve dinheiro em espécie com você, ou vá preparado para ser taxado nos ATMs quando você for tirar dinheiro, ou leve um outro cartão internacional que você esteja disposto a pagar o IOF, ou, sei lá, outro cartão da Nômade, esse, aquilo, para você poder usar e não ter que ficar pagando essas transações. E de quebra ainda passar esses perrengues, essa humilhação que a gente passou na hora de almoçar. Já era na parte da tarde do sábado que nós tínhamos chego lá em Amsterdã, nós estávamos amando a cidade, o clima estava começando a melhorar, a chuva querendo parar, o sol querendo sair, mais gente na rua, muitos turistas. Então, nós tínhamos mais 3 passeios aí para fazer, para completar o nosso sábado. Então, depois desse perrengue aí do Mac, a gente acabou comendo qualquer coisa ali pela rua mesmo, com o que a gente tinha de dinheiro. E a gente já aproveitou para ir a caminho do Amazing Experience. E Yas, o que é esse Amazing Experience? Conta mais pra gente. O Amazing Experience de Amsterdã é totalmente uma experiência, como o próprio nome fala, de imersividade. Imersividade no quê? Imersividade de audiovisual, tecnologia. É um novo jeito, é um novo caminho de levar as coisas. Esse é o slogan deles. Basicamente, você vai entrar num galpão que ele é totalmente assim envelopado, já vai começar com uma história bem legal, as pessoas fantasiadas de um jeito bem folclórico, bem ilustrativo, com purpurina e tudo mais, para poder te falar que vocês vão ser separados em grupos, os grupos de cores, e depois que vocês entrarem lá e tiver o líder guiando vocês, vocês têm que seguir as regras e escutar a voz que vai guiando vocês. Então, é totalmente imersivo, vá com o coração aberto, com a cabeça aberta, para você poder entrar de vez assim nessa experiência, como o próprio nome já diz. Bem bacana, né? Tinha bastante gente jovem, tinha bastante gente bonita, gente local, assim. Eu acho que principalmente adolescentes e jovens locais se encontram com os amigos para poder ir, né? Porque é um estabelecimento novo, é uma atração nova lá em Amsterdã, né? E aí pra, né, quase fechar com chave de ouro a nossa visita ali por Amsterdã. Amsterdã é conhecido muito pelas suas droguinhas, né? E também pela Rua Vermelha. A Rua Vermelha em Amsterdã, ela é uma rua assim que tem toda uma história. Foi muito legal conhecer sobre mais, porque eu mesma não conhecia. Eu tinha a cabeça bem fechada para esse tipo de assunto. Mas é como se fosse uma área mais sexual ali, pode-se dizer, da cidade, que as pessoas podem ter um certo de diversão. E essa diversão começa nas janelas das casas. Então, digamos que o cliente tá lá embaixo e a pessoa tá lá em cima, e aí ela te seduz e te faz subir pra, enfim, né, fazer o que, enfim, for pra fazer. Mas eu te recomendo pesquisar mais sobre a Rua Vermelha. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque tem muita criança e adolescente que assiste esse vídeo, e eu não acho que seja o momento exato para falar disso aqui.
Mas eu e a Ana, nós decidimos por conhecer um bordel. Sim, um bordel. Mas por que um bordel? A Ana, ela era circense, então ela sabe fazer acrobacia, dança, enfim, não sei como que fala, no polidense. E eu também tinha muita curiosidade de conhecer como é um bordel, principalmente dos anos 50. Esse bordel que nós fomos, chamado Bon Ton, ele é da década dos passados e assim, ele não foi muito mexido, ele continua com a mesma estrutura de que era antes. E aí foi muito legal ver como que era o carpete, ver como que era a disposição das mesas, conhecer um pouco mais sobre a história de uma pessoa que trabalha com esse tipo de coisa em um bordel. Então, se você tem a cabeça aberta ou se você quer abrir um pouco mais os seus horizontes e descobrir um pouco sobre esse lado de Amsterdã, eu fortemente indico você ir conhecer esse bordel. Você tem acesso até mesmo às salas onde, enfim, as coisas acontecem, mas é muito por ato de curiosidade mesmo que nós fomos. E logo em seguida já tinha também o Adam Lockwood, que é onde eu adoro, que é aqueles balancinhos que você fica balançando, praticamente. Mas o Adam tem uma área, um rooftop sensacional. Para chegar até lá, você tem que pegar uma balsa, então você precisa ir até a estação de Amsterdã Central e lá do lado de fora, se você estiver vindo daqui, né, do teu lado direito, você consegue ver as balsas que vão para o outro sentido da cidade, né? Então, passou lá a aguinha, chegou do outro lado ali de Amsterdã. O negócio não dura nem 5 minutos para você atravessar, não tem que pagar, entra você, bicicletas e motos. Então, assim, super tranquilo, super seguro. E aí, então, chegando do outro lado da aguinha, do marzinho lá, do coisinha, nós já estávamos no Adam Lock. Nós decidimos por subir na última hora que podia, então a última admissão era às 9 da noite, e foi às 9 da noite que nós subimos, porque nós queríamos ver a área do bar, nós queríamos ver também a cidade de cima, mais de noitinha, como tá escurecendo, demorando para escurecer. Quando nós subimos, ainda tinha a luz do sol, tava ali um pôr do sol meio xoxo, porque tinha chovido, mas a gente conseguiu pegar, então, o melhor dos dois mundos, e foi um lugar maravilhoso, que eu fortemente recomendo, que é um lugar, assim, que eu... Nossa, te traz uma paz, é uma coisa muito gostosa, eu não sei, coisa de altura, eu sempre fico muito... Ai, gratiluz. Se vocês perceberam, só no sábado nós conseguimos fazer entre 5 e 6 atrações durante o dia. Então, sim, que né, tem que levar em consideração a locomoção, que estava chovendo, dava para fazer muito mais passeio, mas acabou que nós fizemos 6 passeios nesse dia e depois já estava na hora de ir pro hostel, porque o nosso hostel ficava na cidade do lado. Então, a gente ia levar basicamente aí uns 40 minutos para chegar até lá e nós tínhamos acordado muito cedo, tava na hora de tomar um banho, ter uma jantinha decente. No dia seguinte, no domingo, o sono foi muito bom, camas confortáveis, silêncio. Gente, nem parece que eu fiquei num quarto com 14 pessoas. Foi tranquilo, foi uma das melhores experiências que eu tive em hostel até agora. Só que era hora de bater perna de novo lá para Amsterdã. Nós estávamos aí a 45 minutos de chegar lá, porque ia ser o dia que nós também íamos voltar de volta para a Alemanha, porque a gente tinha que trabalhar na segunda-feira. E o domingo, basicamente, foi um dia assim, sem roteiro. Foi um dia mais livre, porque nós decidimos por andar as ruínas que tem por lá, que são algumas ruas escondidas, que tem muitos coffee shops, tem muita coisa também italiana, pratos italianos para você comer, comida local. É uma coisa bem gostosa, é uma sensação meio vilarejo. Paramos também para tirar algumas fotos, já que o dia estava mais tranquilo, não estava chovendo, estava tempo firme. Então as fotos que a gente não conseguiu tirar ao ar livre do sábado, a gente deixou para tirar no domingo, a gente já sabia mais ou menos que isso ia acontecer, essa perspectiva. E então, domingo foi basicamente andar, conhecer algumas outras coisas. Então, nesse mesmo dia, nós decidimos também por conhecer os famosos coffee shops,
que sim, tem doce, são lojas de café, mas também vai ter o doce diferenciado de Amsterdã, se é que vocês me entendem, como esse que vocês estão vendo agora no vídeo, como brownies de intensidade forte, média, alta, depende do que você quer. E também algumas coisas bem particulares que, se vocês forem para o lado esquerdo da rua principal, vocês vão ver muito disso e vale a pena curiar, entrar, dar risada, ver valores. Quem sabe trazer com você, né, para tua casa, para dar de presente para alguém. Então, a última atração também no domingo foi a Fábrica de Diamantes. Ela não faz parte do grupo do ticket que nós compramos para usar no sábado de 59 euros, que vocês podem adquirir. Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês poderem ver mais. Só que o da Gansen, ele é por fora. Você pode entrar diretamente no site deles, que vai estar tudo muito explicadinho. Você pode escolher o idioma que você preferir. Lá, você vai colocar o teu nome, tuas informações, quando você vai, quantas pessoas são, para que eles possam depois mandar a confirmação do agendamento do horário que você escolheu na visita da fábrica por e-mail. E aí, quando você chegar lá na fábrica, é só mesmo apresentar o papel e falar, né, chegar no horário e falar que você vai fazer parte do grupo de fazer tour. E é muito legal, a gente pôde experimentar alguns anéis, algumas coisas diferenciadas. E claro, ficar babando nos diamantes. Mas não se esqueça também que no final lá, na salinha do lado, vai ter um café, vai ter um chá para você poder se sentir bem-vindo e, quem sabe, comprar o seu primeiro diamante. Hello, galerinha! Como vocês estão? Como vocês podem ver, a gente já chegou aqui. Hoje é o segundo dia, na verdade, de viagem. Infelizmente o clima não tá nos melhores, choveu bastante ontem, mas a gente conseguiu conhecer muitas experiências. A gente foi na Heineken, nós fomos também na parte da MM. Então, assim, na parte da Heineken, nós fomos também em um bordel, que foi muito interessante, foi muito intuitivo. E, deixa eu ver mais aqui pro lado. It's ok. E agora, hoje é o último dia, é um domingo, nós temos que voltar depois porque a gente trabalha amanhã. Mas finalmente deu uma parada da chuva, só tá mesmo frio, hoje tá 15 graus aqui. Como vocês podem ver, tô aqui naquele canal bem famosinho que as pessoas vêm pra tirar foto. O clima não tá um dos melhores, mas as fotos estão muito bonitas. E uma das primeiras impressões que a gente teve aqui, né, Ana, se tu pode falar também, é a questão de pagar com o cartão da Wise, tipo, não tá dando muito certo. A gente teve um probleminha que geralmente restaurantes não estão aceitando o cartão da Wise. Até o momento foi coisas relacionadas à alimentação, que não tá aceitando. De chegar assim, por exemplo, eu fui no Starbucks pedir um café, eu falei, moça, peraí, não começa a fazer não. Porque a gente colocou o cartão, não foi, a gente passou o cartão, não foi. Então, assim, a gente entrou no site pra pesquisar sobre, outras pessoas tiveram esses problemas aqui na Holanda, em específico com a Wise, mas a gente não sabe o que tá acontecendo, então agora a gente vai tentar almoçar, vai tentar passar o cartão, senão a gente vai ter que tirar o dinheiro. Mas tirando isso aqui, o transporte super funciona, é mega integrado, a cidade é linda. Porém, que eu estou sentindo falta são acesso à internet. Nossa, acesso à internet Wi-Fi grátis aqui é muito limitado. A gente tá sofrendo muito com isso, principalmente porque a gente tem internet que era pra funcionar por toda a Europa, mas Amsterdã não é incluso. Não, é como se fosse uma Suíça. Aí a gente falou, que bacana. A Amsterdã é super isolada dessas outras coisas. Parece que a gente tá saindo fora da União parece que a gente tá indo pra, sei lá, pra Ásia. Mas volto aqui pra vocês pra falar um pouco mais sobre. Sentadinha com detalhes. E agora eu vou aproveitar e vou comer, porque a gente tá morrendo de fome. Beijo. Bom, pessoal, se eu posso dar uma nota pra essa viagem, ela seria um 8 de 10. Eu, assim, gostei muito. É uma cidade que eu quero muito voltar, principalmente no calor, no verão, para poder conhecer os campos de tulipas que estavam fechados. Mas, se você ficou interessado, quer saber mais, eu vou deixar todas as informações aqui no box de descrição. Todos os links, com todos os valores, com as atividades que foram feitas. Porém, essas atrações que foram feitas no sábado foram todas pelo Get Your Guide.
É um ticket que contempla 30 atrações pelo valor de R$ 59,90 em euros. Então, compensa muito. Dentro ali da roteirização, eu fui escolhendo quais que combinavam mais com a gente. E esse ticket foi perfeito. Fica aqui a minha indicação. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever. E eu te vejo no próximo vídeo ou na próxima viagem. Tchau!